Comecei a gravar, tá? Tá. Aí você se apresenta, eh, só para lembrar, né, que esse vídeo ele faz parte da nossa pesquisa lá no grupo de pesquisa da Nilda, dos cotidianos, e é uma pesquisa em torno da comida e da migração. E vamos ver que papo vai surgir aqui a partir disso, né. Então eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua relação com a cozinha e depois com a comida. Então possa ser que eu vá fazendo pergunta no meio dessas suas respostas, tá? Tá, tá. Bom, né, me chamo Renata, tenho 33 anos, tenho uma filha de 4 anos, que me separei, então a gente vive uma maternidade, não vou dizer solo, né, porque o pai é bem presente, e porque a gente divide o bem viver, né, chamo de bem viver porque foi uma opção, não é um acordo judicial, então não é uma guarda compartilhada. A Que gente bom. decidiu dividir o bem viver mesmo. Então não tem dia para ela estar lá, não tem dia para ela estar cá. Hoje, por exemplo, ela está lá, né, que é uma Aham, não é um dia geralmente dos pais, né, aham. é uma quinta-feira. Então não tem muito isso com a gente. O Dia dos Pais É, é ótimo, né, essas convenções, é, né, o dia do pai, o dia da do dia mãe, do pai, isso, como se ou o fim de fosse semana do fim de pai, né. semana, é. Muito Então a gente não tem muito isso, a gente tem uma relação de necessidade, né, então a minha necessidade é terça estar com ele por conta dos nossos encontros, uhum, principalmente nesse momento de pandemia, porque a gente está em casa, então eu preciso de silêncio, preciso de concentração. Então a terça ele já leva, e tá lá até hoje, né, e tinha essa uhum, reunião já nossa marcada, combinada, então vai ficando. aham. E sim, né, nossa relação, sou pedagoga, né. E você fica com ela sozinha na sua casa ou você tem outras pessoas para te Não, ajudar? tem muitas pessoas na minha casa. Ah, que bom. Aí eu moro com minha mãe, com meu pai, com uma Aham, irmã e com um tio idoso. uhum, Então é uma casa bem movimentada, bem aham. confusa aqui, né, um turbilhão de acontecimentos. Ah, bem movimentada, confusa, Bem, é. bem, faz parte do ser Faz humano, né, parte, é, claro, aham. Coisa boa, confusão é bom. e então é muita gente. E, né, sou pedagoga, terminei pedagogia, fui fazer uma especialização em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, que é uma militância aí nesse sentido, né, das relações raciais. Agora estou no mestrado, da Nilda, dos estudos cotidianos. Hã, eu acho que é isso, né, assim, minha relação com a cozinha sempre foi péssima, porque eu odiava cozinhar, né. Sim, na verdade eu odeio tarefas da casa, né, não gosto muito dessa ordem, né, que precisa ter horário para tudo, né, tem que acordar, tem que pensar no almoço, depois você lava a louça do almoço, depois você tem que pensar na janta, então você fica o tempo todo girando em torno das atividades domésticas, e isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, né. Mas eu tenho modificado minha relação com a cozinha desde o início do ano, né, eu modifiquei minha relação com a cozinha por conta da comida, né, em pensar a comida como autocuidado e como uma forma de autopoiese mesmo. Então eu venho tentando, ampliar minha relação com a cozinha por conta da necessidade de comer bem, de comer menos carnes. Então eu tenho tentado modificar alguns hábitos na minha vida desde janeiro, e isso me levou para a cozinha, né, porque aí precisa que eu prepare esses alimentos e que fuja, né, dos convencionais. Uhum. Explica um pouquinho dessa relação da cozinha na autopoiese. Isso é muito bonito. Explica um pouquinho como é que você É, se vê nisso. então, isso começou porque eu estava, com uma necessidade. Eu encerrei uma fase de trabalho, né, um último ciclo de trabalho em dezembro, e aí nesse momento encerrou alguns ciclos da minha vida, né, nessa virada de década 2019, 2020. Eu encerrei alguns ciclos que eu comecei na última década, desde 2010. E a necessidade de cuidar de mim, cuidar do meu corpo, não no sentido estético somente, como já vinha fazendo, veio me tomando isso, né, a necessidade de cuidar mesmo de dentro.
E aí, nessa virada de ano, eu quis muito fazer uma viagem em natureza, né? Uma viagem roots, que é muito diferente de tudo que eu já havia feito assim, na vida, né? E eu fui para essa viagem na Chapada dos Veadeiros, Ai, que fui lindo! para Goiás, Ai, maravilhoso! é, sozinha. Ótimo! É, então, decidida assim, super em cima da hora. Uhum, E fui, embarquei mesmo, sem saber de nada, sem saber de muitas coisas, né? Algumas uhum. coisas eu fui descobrindo pelo caminho. E foi incrível, foi sensacional. Eu conheci muitas pessoas, tive muitas experiências, né? E a própria experiência que eu estava buscando, a gente ficar sem internet, ficar sem celular, ficar sem conexão. Então, isso aconteceu muito, porque eu ficava praticamente o dia inteiro nas Cachus, então não tinha como ter conexão com a internet. Aham, E aí eu fui vivendo esse processo de autopoética, eu já estava pensando junto com Maturana, né? A gente aham, produzir a si mesmo, de produzir o nosso corpo, mas e de saber que a gente consegue viver sem toda essa assessoria imagética, midiática, né? Que todo tempo a gente está conectado e ainda assim viver com o outro, né? Precisando do outro, porque a gente precisa dessa relação também. Não tem como a gente se isolar, né, em qualquer que seja o lugar, não é possível isso acontecer hoje mais, né? E vejo, entendo que não é mais possível. E aí eu vivi muito isso, porque né, a gente ia com um grupo, eu tive que entrar num grupo de pessoas que eu não conhecia para ir para cachoeira, para chegar nos lugares de difícil acesso, com uma guia. E então precisava desse contato, estava com o grupo e ao mesmo tempo estava sozinha ali, estava com energia, estava em contato com a natureza. Então a gente ficava horas assim, só olhando para a cachoeira, sem falar nada com ninguém, sem conversar com outras pessoas, né? Mas realmente me conectando com aquele ambiente. E aí e lá o pessoal é muito vegano, assim, né? uhum, Pelo menos as pessoas com quem eu conheci ali, os guias, né? As guias. E eles vivem muito essa relação mesmo de total com a natureza, de não comer carne. E eu voltei de lá muito impactada com isso, sabe? E durante aquele período que eu estava lá, eu vi que eu não precisava, né? Por exemplo, comer carne todos os dias, né? Eu precisava de muita coisa todos os dias. Não precisava ter internet 3, 4G conectada 24 horas. uhum. E foi ótimo, assim, pra mim. Então, desde isso, eu venho tentando mudar essa minha vida aqui, fora daquilo tudo, né? Porque lá é um lugar encantado, assim, que eu Aham. vejo como um local encantado. Então, você levar para sua rotina essa prática é mais complicado. Mas tenho tentado fazer isso, né? E estava indo bem até vir a pandemia, né? Por incrível Aham. que pareça. Mas esse negócio de ficar muito dentro de casa, né? Acaba que chega uma hora que você não tem forças, né? Pelo menos eu, de cozinhar, de ter novidade, de experimentar algo novo. Acaba me tirando disso. E até de incrementar as receitas, como eu tava fazendo e tal. Me deu uma desanimada. Uhum. Mas não sei, minha relação com a comida hoje é de autocuidado mesmo. Assim, mais do que tudo é de autocuidado, de me sentir bem e de colaborar menos, né, com essas indústrias de processados, de ultraprocessados. Não sei, acho que é Uhum. isso. Legal. Aí você fala, né, dessa relação, do seu distanciamento da cozinha, não só da cozinha, mas desses afazeres domésticos, né? Por Uhum. conta dessa cultura que a gente tem, né, de colocar a mulher nesse lugar, né, de uma cultura inclusive criada por nós também, né? De certa forma, a gente vai criando todos esses processos e eu acho, né, eu sinto que a gente tem inaugurado um outro processo, né? Eu acho que essa maneira, por exemplo, que você está falando desse movimento de se ver e de se autocriar, né? Ter a consciência, né? De que eu acho que É, o meu sentimento é que a gente precisava despertar essa consciência de que a gente se autocria.
E quando a gente toma essa consciência, a gente passa a querer o melhor, né? E aí a ter todo esse movimento de mudança interna, né? É uma impressão que eu tenho, assim. Eu tô... Sim, concordo. Porque a gente vai entendendo, né, Uhum, que é muito mais do que pode ser visto, assim, uhum, sei lá, e a natureza não vê a natureza como o outro, né? uhum, Como o outro, como a gente, o que que é natureza? É o lugar onde a gente vive. Não, não é o lugar onde a gente vive, é parte da gente, né? Ela nos compõe. A gente uhum, deveria pensar dessa forma, né? Até para cuidar melhor. E aí vai várias coisas, né? Várias leituras que a gente vai fazendo do próprio Maturana, uhum, do Ailton Krenar, com as uhum, ideias para adiar o fim do mundo, e aí a gente vai querendo mesmo adiar o fim dos nossos mundos particulares, né? Acho que esse é o intuito, né? Ou uhum, não também, ou de repente encerrar mesmo, né? No fim desse mundo, desse outro uhum, mundo que eu vivia, e começar um novo mundo, né? Criar uhum, esse novo mundo meu pessoal, né? uhum, E é aquela velha história, né? De começar a mudar o mundo por a gente mesmo. uhum, Não dá para mudar lá fora, né? Tem que uhum. mudar aqui dentro. Então, Sim, estou muito tentando, né? Me é. esforçando para isso, que é difícil. É, e você fala essa coisa legal, né? Interessante da gente, da nossa relação com a morte, porque a ideia de morte é sempre uma ideia de um fim no sentido de acabou, né? Assim, né, de certa forma é um fim, acaba, mas é um processo que a gente vai avançar em outra coisa, né? Aquilo precisa, é um desapego, vamos dizer, né? Eu tenho visto a morte como um desapego, É, né? Como se a gente não precisa mais daquilo. Se ela morreu, é porque não precisa mais. Então deixa aí, desapega, né? E vamos criar o que né? Tá essa mudança desapegos, pode, é. né? Mas aí me conta um pouquinho, assim, né? Nesse teu novo processo, como é que você está criando, né, na cozinha, na comida, com todas essas questões mesmo da pandemia, né, um pouco antes disso, como é que é essa relação que você está criando com a cozinha, e como isso vai afetando, ou como você vai lidando com aquilo que você pensava anteriormente, né, acerca de estar na cozinha, né? Você fala de um movimento legal que você passa aí para a cozinha à medida que você precisa cuidar de si, né? Então, enfim, não quero ficar trazendo respostas, eu nem eu gostaria só de ouvir mesmo. Caiu? Será? Você não, você me É, ouviu? para mim é um processo. Estou ouvindo. Uhum, tá. Para mim é um processo de ressignificação, né? Assim como os outros que a gente vai vivendo, mesmo na própria identidade do cabelo, de quê? Renata, eu tinha que me desapegar dessa coisa dos afazeres domésticos. Eu não sei se é porque, justamente ao contrário, eu estou ficando muito em casa, aí eu fico com uma mania. É varrer De toda ficar hora, é fazendo. fazer o café, é fazer a comida, é lavar a louça, é arrumar tudinho. Nossa, que saco! Aí eu Mas, tinha que. mas acaba que na sua casa você é responsável por fazer isso também, né? É, mas eu Então é tenho duas filhas diferente de adolescentes. mim. É. Mas acaba sendo diferente de mim, né? Aham. Porque tem outras pessoas, né? Uhum. Então, assim, entendeu? Sim. Não sei. Adolescente também gosta de fazer? Eu não gostava, né? É, Eu nunca ninguém, gostei, né? né? Nem Então, eu. Pois é. Fazia porque minha mãe obrigava, mas tudo bem. Mas aí voltando, né? Agora eu te ouvindo bem, voltando. voltando. Então eu vim entendendo a cozinha como um processo de ressignificação. Assim como eu fiz há 10 anos atrás com o meu cabelo, né? Que eu parei de alisar, parei de fazer progressiva para assumir um cabelo natural, você ressignificar essa minha relação com a cozinha, porque sempre entendi como uma relação mesmo do local que foi designada a mulher,
do local que era da mulher, né? Que era obrigação, né? Saber, né? Então eu sempre fui modificando, precisei modificar isso, né? E entender hoje como uma questão de autocuidado. Então, quando eu estou preparando, não estou preparando porque é minha obrigação fazer, mas é minha obrigação cuidar de mim, para alimentar o meu corpo, não no sentido fisiológico, né, só da fome, mas alimentar um corpo mesmo espiritual, de sentimento, de sensação boa, de coisas boas dentro de mim. Que se eu não fizer isso, ninguém vai poder alimentar esse meu corpo, entende? Esse meu corpo que não é só biológico. E então hoje fazendo comida é isso, né? Pensando nisso, mentalizando mesmo, né? É, para que aquilo, igual na questão dos chás hoje. Então a gente vai seguindo também algumas páginas e tem chás que são para cura. Então você vai mentalizando que aquilo de fato, né? É para esse processo, né? Entender a comida, o preparo da comida como um processo também de preparo do corpo, né? Dessa autopoiese que eu tenho tentado aí viver. E, e às vezes baixa preguiça, né? Normal. Aham. Dá aquele dia que você não quer fazer nada. Mas sempre tentando não cair nessas armadilhas das coisas prontas, né? Ainda que eu não esteja num dia muito empolgada para fazer uma super receita, sei lá, não tô afim de fazer hoje o meu risoto de fungo, mas vou fazer uma batata cozida, vou começar com arroz, vai ficar uma comida super, né? Super Uhum. linguada ali, super feia, Uhum. mas eu vou comer só isso, porque eu não preciso, além disso, não preciso de um nugget, por exemplo, frito ali em cima da minha comida, porque isso não vai alimentar, nem biologicamente, menos ainda a matéria, né, a espiritualidade. Então, Uhum. já não tenho isso, como um arroz com uma batata cozida, por exemplo, ou frita, só. Em que outro tempo seria impensável, assim, né? Porque a Uhum. necessidade de ter tudo organizado, de ter uma carne, de ter 4 elementos no prato para se sentir satisfeita. Então, não sei. Uhum. Eu perdi essa necessidade, não tenho mais essa necessidade, assim. Uhum. Fluiu, né? Fluiu. Bem, tá fluindo, assim. E me conta-se um pouco, que você fala do cuidado, e aí quando você fala da outra relação, né, da obrigação e tal, me fala um pouco como é que, o que que você pensa, né, em relação à comida e à cozinha, eh, essas palavras controle e cuidado. Encontrado na cozinha, eu acho que essa matriarcado mesmo, né? De achar que é ela que tem a obrigação de nutrir, né? A prole, de nutrir a casa e tal. E não trazer essa responsabilidade para os indivíduos, né? E as pessoas não vão desenvolvendo essa consciência de que isso faz parte do cuidado, né? E a gente não pode ter controle de todas as coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu fico pensando assim no futuro, fico viajando, né? E falo pouco sobre isso, mas que penso muito, estou constantemente pensando. E isso é uma forma de controle, né? Então, também cozinhar, a gente evita que a gente fique pensando ou tentando imaginar o futuro que vai ser depois, e vai produzindo agora, né? Produzindo assim no tempo presente, né? E não ficar tentando pensar numa produção. E acho que a cozinha acaba sendo uma dessas formas também de controle de você planejar o futuro. Se a gente pensar nos alimentos congelados, nos alimentos ultraprocessados, né, nas marmitinhas que você pode comprar pro mês inteiro e deixar um mês congelado na geladeira. Então isso é uma forma de controle também, né? E de controlar os outros e de controlar o próprio processo criativo daqueles que estão ao seu redor. Porque eles já estão sob o seu controle até alimentar, eles não conseguem ver outra forma de criar a si mesmo através da comida, por exemplo, porque tem uma marmitinha lá, tem um nugget, tem, sei lá, alguma coisa enlatada que vai descongelar e vai fazer, né? Tem uma lasanha congelada.
Então, a indústria alimentícia, junto com a farmacêutica aí, eu acho que são as que mais tentam controlar os nossos processos de vida, os nossos processos de criação, nesse sentido, de controlar o que a gente vai comer. Sobre o discurso da praticidade, do conforto, né? E querem vender o tempo todo isso pra gente, né? E pensar isso na contramão é difícil, principalmente quando você mora com outras pessoas, quando você está numa rotina de trabalho, de faculdade, de mestrado, de ter que escrever artigo, de N coisas. Então, é uma forma de criação desafiadora, assim, né? Para mim tem sendo bastante desafiador isso. Uhum. Muito Mas é possível. uhum. E me conta então, assim, você tem alguma relação com migração na sua família? Ou o que que você pensa sobre migração e o que que é comida? Que relação a gente pode, né, criar ou amparar entre comida e migração? Então, não tenho nenhum processo de migração na família, não. Eh, na minha família não tenho, né, mas a gente sempre convive com as porque quando a gente fala de migração, logo o pensamento desloca para fora do país, né. Mas e aí por isso até que na minha pesquisa eu tô fazendo a opção do deslocamento, né. Porque desse local da gente deslocar, né. E sempre, com certeza, todos nós convivemos com alguém, por exemplo, que veio do Nordeste, né, desse sonho do Sudeste, né, de procurar trabalho no Sudeste. Então tem essas coisas dos temperos que a gente vai se apropriando, né. E eu sou a rainha dos temperinhos, né. Adoro um temperinho, adoro um azeitinho de dendê, adoro uma coisinha, assim, diferente. E esses processos que as pessoas que se deslocam, a gente vai tendo contato, especialmente no meu caso, as pessoas que vêm do Nordeste, e que a gente vai aprendendo a botar um coentro, por exemplo, no feijão, né. Isso aí eu vi com Delícia. pessoas que vieram do Nordeste. A gente teve uma pessoa que morou aqui em casa também conosco, né, a gente é essa família que abraça as pessoas. Então, não só os de casa, mas também os Aham. desconhecidos. E quando Maravilhoso. na Aham. infância, meus pais, receberam uma mulher com 2 filhas aqui em casa. Essa mulher, ela veio, do Nordeste, da Paraíba, e veio com o marido na época, só que esse marido brigou, eles brigaram, enfim, o cara sumiu e largou ela numa casa alugada, que ela não tinha condições de pagar, né, ainda que ela trabalhasse não era suficiente para manter 2 filhas e manter a casa. E as filhas dela eram com as idades semelhantes minha e da minha irmã. Eh, isso tem mais de 23 anos, tá. Uhum. E aí minha mãe, meus pais conversaram e abrigaram eles aqui em casa, né. Então a gente saiu do nosso Maravilhoso. quarto, deslocou o quarto para que eles 3 vivessem nesse quarto. Aham. E eles Maravilhoso. eles passaram aqui, eu não lembro quanto tempo, mas uns 2 ou 3 anos. Caramba, muito bom. Foi tempo, Aham. foi tempo. Então Maravilhoso. passaram aqui esses tempos, então tem essas coisas do tempero, né, alguns hábitos que a gente vai observando de não lavar o arroz, que eu lembro que eles não lavavam, né, porque diziam que isso é proteína e tal, do coentro no feijão. Do coloral muito forte, principalmente nos alimentos como frango. Então eu lembro muito do cheiro, né, assim, cheiro. Eu consigo daquela época, se eu fechar os olhos, a primeira coisa que me vem na cabeça é o cheiro da comida. Eu lembro que a cozinha da minha mãe se manteve aqui dentro de casa como era, né, e a cozinha dela ficou na área. E o fogão dela, e a comida dela ela preparava separado, porque realmente era um preparo diferente do nosso aqui, né. E era um cheiro, assim, inebriador, né, pegava toda a casa, e tinha um bolo de queijo também que ela fazia.
Olha, boa lembrança. Eu tô retomando essas lembranças, agora tinha esquecido. Vou tentar fazer esse Uhum, bolo, que era delicioso. uhum. Um bolo de queijo delicioso. E mas o coentro no feijão foi uma coisa que me marcou muito, assim. A gente nunca tinha colocado e hoje a gente gosta de usar coentro, assim, em tudo, né. Então Muito eu bom. acho que esse contato, essa aproximação que as pessoas que estão deslocadas, os migrantes nos possibilitam, é isso, né, é as coisas que não são ensinadas, assim, ditas, faladas, né, ou ordenadas, mas que a gente vai se apropriando mesmo, assim, por causa do cheiro, do sabor, da sensação que aquilo te transmite. Uhum. Muito bom. E com E você fala, né, do deslocamento e não deixa de ser, né, o deslocamento não deixa de ser um migrar, você está migrando de um lugar para o outro, né, você desloca, você migra, você sai daqui para ali. E quando você fala, que você, muda a sua maneira de se alimentar e de ver, né, de sentir a sua comida, sentir, perceber o que você comia antes e faz todos os questionamentos do que está em torno, né, dessa cozinha, que está mais apegada a um futuro, como você falou, dos industrializados, e passa a migrar para uma cozinha do presente, de fazer esse deslocamento, né? Também é uma situação de migração, né? Eu estou fazendo uma reflexão, porque eu acho que isso vai me ajudar também na minha escrita lá, né? O que é migrar, o que é deslocar, e mesmo que você não tenha tido uma relação familiar na migração, mas você conta aí, essa história é maravilhosa, dos seus vizinhos, né? E me fez lembrar da Lindaci. Você acredita que a gente tinha lá em casa também? A minha mãe tem essa experiência, né? Ela não pode ver uma pessoa em situação assim, de meio vulnerável, né? Sem casa, essas coisas, e ela abriga. Então a gente viveu na infância também com algumas situações assim, dela abrigar algumas pessoas. E tinha a Lindaci, que veio com um monte de gente para cá, ficou num lugar também muito. Ficou um tempo numa casa, a mãe dela sofreu uma violência, acabou morrendo, e aí ficou os filhos e ela. E minha mãe um dia brigou essa menina, a Lindaci, com os filhos, alugou uma casa do lado para ela, né? Primeiro ela ficou lá em casa um pouco, aí conseguiu uma casa do lado assim, minha mãe ajudava lá, alugava e tal. E era essa relação também das coisas, né? De fazer, de cozinhar, muito legal. É bom como as memórias dos outros, né? Nos ajuda também nos nossos nos ajuda. deslocamentos de memória e a gente. Sim, sim. E é sempre processo mesmo de deslocar, né. Porque você sai daquele lugar comum, né, sai de uma zona de conforto, né, que até então você vinha fazendo ali, e se desloca daquilo, né. E e eu acho que isso na minha vida é muito comum, né, porque minhas amigas que falam, né, que eu sou uma metamorfose ambulante, Aham. né. Então acho que eu vivo um então, um tempo eu tô pensando uma coisa, daqui a pouquinho aquilo não faz mais. Gravando. Então, eu acho que esse processo de criação de si, né, sempre acaba sendo um deslocamento. Eu, por exemplo, passei por muitos processos, e aí meus amigos até me chamam de metamorfose ambulante, porque eu já pensei em várias coisas e deixei de pensá-las, né, e mudei. Mas acho que a vida é isso. E eu não tenho necessidade de verdades absolutas ou de ter maneiras de proceder, né, o tempo todo daquele jeito. Eu acho que a gente, pode mudar quando quiser e que a gente precisa mesmo, né, sempre se Uhum. autoavaliar, né. Uhum. E não também que essa mudança que eu estou fazendo seja definitiva. É um processo que eu posso deixar de fazer também daqui a pouco, posso parar, deixar de pensar dessa forma, né, mas eu tenho certeza que não voltarei a pensar da forma Sim. anterior, de uma forma nova, né. Então Uhum. sempre é um deslocamento, sempre é um Uhum. deslocamento.
Sim. Eu vou só falar aqui para as pessoas que vão ouvir, né, a nossa conversa, que tem momentos que trava. Aí eu tenho que fazer o pause. E quando eu retomo a Uhum. conversa, eu falei alguma coisa para a pessoa para ela retomar a conversa, e aí acaba, parece que está se repetindo, mas é só para entenderem, né, as pessoas que vão nos ver entender que essa conversa não vai sofrer edição, ela não sofre edição nenhuma. Eu estou mandando material bruto, subindo material bruto, porque, inclusive, essas interferências Ah, eu que acho que maravilha. nos ajuda a pensar depois, Olha, que inclusive, maravilha. isso. Como é que é conversar na internet, né? Na Todos internet. esses artefatos todos tecnológicos, em que Sim. eles estão aí impregnados, em que nós estamos conectados e como Estão lidamos, inclusive, com isso. esgarçados, né? Esgarçados, E, inclusive e nesse como momento. estão esgarçados nesse momento, né? Porque é uma Exatamente. máquina conectada que precisa estar conectada para dar É. continuidade às suas vidas de algum modo. Como que isso Uhum. está esgarçando também, né? Porque, cara, a Exatamente. internet pode ser boa, excelente, que vai cair. Vai Não cair, tem vai, jeito. vai cair, vai ter essas interferências e Vai vai travar. travar e está no acontecimento. A gente está aqui lidando com isso. Como a gente lida com isso, inclusive, é um exercício nosso, né? Vai ficar É na um exercício. impaciência. Eu não estou nem um pouco impaciente com isso mais, Eu também porque, não. sabe, está fazendo parte. Então, mas Poucas eu coisas acho. me tiram paciência. Fala. Poucas coisas me tiram a paciência, Que assim, né? bom. É. Muito bom. Isso é Fora bom. só o cenário político, né? Isso Uhum. eu não tenho. Mas aí eu evito É, ver jornais e tomar notícias da política, porque eu sei que não serão boas nesse uhum, momento. é. E aí a gente faz a Então, nossa parte, né? mentira toda. Uhum. É um momento assim, eu acho que esse momento político também fico tentando não me alimentar dessas coisas, já que a gente está falando de comida, né? Não nutrir o meu corpo e meu espírito, meu coração com tudo isso, embora eu saiba, não quero dizer que estou me alienando disso, né? A gente sabe, a gente É, está passando por isso tudo, mas o que eu posso sim. fazer, né, para eu me nutrir de outras coisas que me vão trazer outras potências, vontade inclusive de fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, que parece que é De confortável, cada um fuga, está lá né? na... Mas a gente está produzindo outra coisa, eu acho que isso que também é legal, entendeu? Para a gente não ficar só na produção do que é É. ruim. Gente, é. E acho que são as linhas de fuga que a gente vai tentando fazer coisas, né? Eu tenho fugido um pouquinho para os livros, né? Sim. Até para os livros não acadêmicos, não científicos, Uhum. para outras literaturas, para a gente sonhar um pouco, rir de outras coisas bobas, né? Sim. E eu comprei uns livros novos aí para tentar fugir disso. É. E como diz o Sertor, né, da gente usar das nossas artimanhas, né, das nossas astúcias, né, É, para pra, seguir, né, e destrinchando essas linhas de fuga aí do Deleuze, né, e uhum. nossas. Mais Nossas, nossas do que do Deleuze. O Deleuze já fez as muito dele. mais. Muito mais, deixa as pistas, né? E É, aí vocês criem outras é, coisas, porque é. o tempo presente vai exigir criações de novas linhas de fuga, não tem Uhum. como seguir as mesmas, né? Exatamente. Não há essa possibilidade. Uhum. E cada um criando as suas, né? Porque eu acho que é isso que essas possibilidades de conversas nossas conosco e com o outro, e do outro que nos vê, é isso, é a gente perceber que essa conversa que nós temos, elas são inspiradoras e não receitas, né, para outros. É, Não são sim, não receitas. inspirações, né? Não receitas. Bom, e falando em receita, você quer falar de alguma dessas descobertas que você fez aí nesse caminho para a gente fechar? Hum, acho que a maior descoberta que eu fiz é que eu achei que meu ascendente era em Áries, eu descobri que em Capricórnio. É. Uma descoberta astrológica, né? Que a gente Aham. está fazendo nesses caminhos, quando a gente começa a entender que
A gente não só vive o mundo visível, material, né? A Aham, gente vai sim. vivendo outros mundos também que são possíveis. Uhum, Ahn, e eu não gostava muito de cogumelo. E agora eu descobri que eu gosto também. uhum, Então, qualquer coisa eu taco aham, um cogumelozinho dentro. De que eu posso. A maior descoberta foi que eu posso viver sem carne. Eu consigo ficar 5 dias sem comer carne, 7 dias sem comer carne. Acho que essa pra mim foi a coisa que eu achava que a carne é que me alimentava, uhum, entendeu? De verdade, assim. Podia ter várias outras coisas no prato, mas a carne, ela era o central ali. Era aquilo que me alimentava. Eu descobri que não é. Isso realmente é descoberta, não tem como você dizer pro outro, né? Faça uhum, isso que você não precisa. Isso é aham, descoberta, descoberta que a gente vai fazendo no processo, né? De não fazer. uhum, De ir adiando mesmo, né? Adiando, adiando quando você foi, assim. uhum, Então, acho que essas coisas, descobri também que não são tão péssimas na cozinha, como eu achei que era também. Eu achava que eu era péssima na cozinha. Não sou boa, mas também não sou péssima, né? Que quando a gente está bem intencionado de forças para o objetivo mesmo, canalizando aquilo, de como cuidado, a gente entende como cuidado, não como obrigação, uhum. eles vão dando mais certo, sabe? A cozinha vai se fazendo com esse amor aí, né? Mas ainda não. Mas tem que melhorar ainda muito. Ainda não entendo a cozinha como uma forma de amar o outro, né? Entendo a cozinha como uma forma de amar a mim mesma, por enquanto, só. Aham. Não acho que eu tenho que estar cozinhando para todo mundo, sabe? Como forma, né? De demonstrar, sei lá, cuidado, amor. Então, é, tô um pouco egocêntrica ainda nesse aspecto, um pouco individual. Não sei, né? A Mas é gente processo. eu acho que eu estou nessa onda também já há alguns anos de fazer essas investigações espirituais, né? E do nosso bem-estar. Não sei, de repente é isso mesmo. A gente primeiro tem que cozinhar bem para cuidar bem de nós individualmente, né? Porque encontrar amor em nós. Porque como é que é fazer uma comida com amor para o outro se você ainda não se ama mesmo, não se aceita? O que, Isso. né? O que tem de nutrientes afetuosos nessa comida para o outro, por mais que você tenha amor, queira expressar amor para o outro, mas se você não está se amando. É. Na Eu acho reflexão que é também, relação. porque eu coloco isso também lá na minha tese, né? Estou colocando a relação do amor, do afeto, e talvez seja mais Sim, sedução mesmo, mais sedução do que necessariamente uma demonstração de amor. Estou supondo aqui também agora, né? sim, pode ser. E é aquilo mesmo, né? De uma cozinha afetiva, né? Uhum, Afetiva no sentido de não de gostar de cozinhar, né? Mas de se sentir afetado por aquilo que está fazendo, saber que fazer aquilo te traz experiências novas, uhum, te traz uma experiência, não só alimentar, né? Não só uma experiência alimentar nova, mas uma experiência de vida mesmo, de conexão de vidas. E então, esse que é o afeto, né? E de afetar o mundo, né? Porque é mais uma indústria que a gente breca um pouquinho, né? aham, Então, se todo dia tiver um, né, que vai lá e porque a gente acaba pagando muito caro também, né, por essas coisas assim, por essas coisas ultraprocessadas, por, né, por esses pratos prontos, né, uhum, ou semi-prontos, que a gente paga muito caro por isso também, né? sim. E tem um mundo tão lindo lá fora, assim, de coisas orgânicas, assim, que na Chapada dos Veadeiros eu pude conhecer e eu vi numa feira orgânica, rural, com os produtores locais. E, nossa, eu vi uma cenoura, assim, que eu só falava, gente, parece cenoura de perna longa. Porque eu Aham, nunca tinha visto uma cenoura como aquela, com as folhinhas, sabe? Tão grande, a cenoura era enorme, linda, aham, brilhante. aham. E, e a casca era tão fina, quase não tinha casca. Dava para comer assim, era doce, muito Uhum, doce. uhum, Então aquilo mexeu muito comigo, aquela feira, sabe? Feira, hoje eu gosto de feira. uhum, De passear nessas feiras orgânicas, que você vai vendo as coisinhas, uhum, um biscoitinho feito ali, de canela,
Então eu trouxe vários na mala, assim, porque eu queria ter, mas aí acabaram. E aí, putz, cara, preciso fazer, Uhum. né? E o ingrediente tá ali para você ver, açúcar, canela e uma outra coisa agora que eu não tô me lembrando, mas sabe, coisa Uhum. simples, é isso, e Uhum. misturar e botar no forno e não tem aditivo e é Uhum. incrível. E acho que o incrível é que eu passava também dias, horas na cachoeira, assim, sem almoçar, comendo fruta Uhum. e comendo cenoura. Sabe, Muito isso bom. pra mim é muito incrível, assim, cara. E como que os alimentos fazem bem, assim, como que tem me feito bem, assim, Uhum. também, descobrir essas outras coisas, assim, né, que Uhum. a gente não precisa ficar comendo, sei lá, tomar um chocolatado pela manhã, tomar uma coisa que um É, ritual, né, porque às vezes acaba a comida sendo um ritual que você é. faz. E não precisa ser esse ritual, né, tem que ter um arroz, tem que ter um feijão, não, você pode comer uma cenoura entre uma coisa e outra e é muito legal, assim, esse processo de descobrir a comida mesmo, para além de um ritual, de uma obrigação, mas de autocuidado. Uhum. Muito bom, É isso. muito bom. Você falou uma coisa aí, mas me escapou. Devia ter anotado aqui, mas tudo bem. Depois eu revejo, lembro e trago aí para a nossa conversa lá no grupo. E É, Renata, assim, sim, da feira. É porque a gente está falando isso muito e essa relação do sentir também tem mexido muito comigo. Já vem mexendo há alguns anos e eu tenho acreditado, ainda mais no grupo com a Nilda, né, nesse grupo que a gente participa, a Nilda ela nos ajuda, né, aí desmistificando cada vez mais essa relação do ver, né? E sim, trazendo para o sentir. E você falou dos cheiros quando falava da comida lá da menina que ficou na tua casa. Está falando da feira, e quando você fala da feira, estava falando dessa cenoura, do sabor e parará. Me veio assim o gosto e o frescor, o cheiro do frescor da feira e sim, os sons da feira. Então, sim. né? É muito legal, né, a Uhum, feira, assim. é, Eu acho que essas sensações que a gente vai tendo, né, uhum, e eu também, até escrevi também sobre isso, né, sobre sentimentos e sensações, né. aham, Na verdade, sensações e depois sentimentos, né. Primeiro a gente vai tendo as sensações, né, uhum, de um cheiro, né, um toque, um vento, o tato, e depois você vai filtrando internamente isso, né, com uhum, tudo que você já é composto e vai gerando um sentimento, né. uhum, Talvez em alguns, esses mesmos cheiros não componham um sentimento nenhum, ou aliás, não tem essa possibilidade de não compor aham, sentimento nenhum, né, aham, mas não compõe um sentimento de transformação, de uhum, ressignificação, de autocuidado, seja somente um prazer, um uhum, sentimento prazeroso, né. uhum. E quando essas sensações, assim, eh eh, que a gente se coloca em algumas situações, né, porque eu me coloquei na viagem, me coloquei naquele lugar, né, me dispus aquilo tudo, a gente vai sentindo, vai se deixando, ser levado por aquilo e vai gerando sentimento, né. Então o sentimento hoje de afeto mesmo, assim, com a comida, com as pessoas que fazem isso, né, e que ainda ficam no seu manejo ali individual, que vão pra feira vender, que acreditam nisso, sabe. Porque, Uhum, cara, ai, você fala: "Ai, é mais caro", pô, é mais caro, mas tu come no restaurante, tu vai pagar uma ida de fast food aí R$ 50 num lanche individual, num hambúrguer uhum, artesanal. uhum, Então, assim, o cara tá indo pra feira, ele plantou, ele colheu, ele carregou, ele transportou e você tá falando que é caro. uhum, Mas por que eu sei disso tudo hoje, né? Porque foi as sensações que andar pelaquela feira foram me causando, né? uhum, E me gerou esse sentimento hoje, né? Que eu vejo como autocuidado, né? Que nesse momento começou pelo outro, no momento que ele estava plantando lá, né? Que escolheu a lua certa, o tempo exato, manejou a terra, preparou, uhum, plantou, colheu, esperou um tempo, trouxe aquilo para a feira. Quer dizer, quando a gente tinha que estar tudo pronto, né? Vim na madrugada, e aquele trabalho rural mesmo, que a gente quer se apartar o tempo todo, né? A gente quer se apartar desse trabalho rural, né? Porque ele parece, na sociedade capitalista, menor, uhum. né? Quem quer manejar,
Uhum. né? Hoje você fala em permacultura e soa como algo alternativo, Uhum. né? Gente gratiluz que vai falar de permacultura. Uhum. Mas são processos que acabam sendo muito mais baratos do que os processos Uhum. que a gente está inserido, Sim. industrializados, Uhum. né? A gente Muito não mais se dá barato conta e disso. muito mais consciente, sustentável, né? Tudo isso. Sim, e bom pra E gente, né? bom Pro pra corpo. gente. É. E então, assim, mas o quanto que às vezes essas visões de progresso vão, vão nos atrasando, Uhum. né? Porque a gente vê progresso em poder ir a restaurantes caros, super caros, comer comidas de chefes renomados, incríveis, né? E a gente vê isso como progresso. E tentar, quando a gente inverte isso, né, de ver progresso mais, meu progresso maior hoje é preparar minha comida, Uhum. cara. Eu fazer, eu dar conta disso. Então, para mim, isso é um progresso muito maior do que eu ir lá e comprar pronto, saca? Né? E gastar um dinheirão e tal. E então é progresso. Então isso acaba sendo atrasado, né? Mas isso é isso, né? Assim, é sensação, sentimento que você vai criando e no contato com o outro. Não tem como. Com Não certeza. tem como. E você fala dessa relação do valor, né? E é muito curioso, assim, que é outra coisa que eu tenho aprendido, porque a gente cria, assim, umas crenças limitantes acerca dos valores das coisas, né? E aí, geralmente, a gente vai para consumir alguma coisa, para comprar, para usar, e mas isso é tão caro, isso é tão caro, isso é tão caro. Caraca, mas isso é o valor do trabalho, do pensamento, do sentimento, do afeto que aquelas pessoas, o grupo que está envolvido naquilo está fazendo, né? Então isso tem um custo, sim. E quando a gente não percebe isso, a gente acaba se desvalorizando também, porque a gente também não consegue se dar o valor, né? Sim, E, sim. e aí fica assim muito difícil. Pode ser, não paga qualquer coisa, ou a gente fica se conformando com aquele valor pequeno, né, sobre os É, nossos próprios é. fazeres, né? Sim, com certeza, com certeza. E essa E é ruim ideia de ouvir, que né? O professor ganha. Nossa, vai pagar isso tudo para um professor? Sabe? Pô, pelo amor de Deus, né? sim, é. Pelo amor de Deus. É. Mas vai muito disso. Mas assim, são outros modos de vida também, né? Uhum, sim. Que acabam ficando envolvidos nisso tudo, né? Uhum, Lá, por exemplo, nessa viagem que eu fiz, eu me encontrei com uma paleontóloga que também estava viajando uhum, solo, mas tinha uma geóloga que aham, largou tudo e foi morar lá e era guia e também trabalhava na pesquisa, né? uhum, É a professora Joana Sanches, uhum, que está estudando a Chapada e quer transformar num parque geológico mesmo, né? uhum. Então, Legal. e gente que estava trabalhando com N coisas na vida e que, tipo, abandonou tudo e foi viver outros modos, assim, que Uhum, é realmente difícil, né? é, Viver aqui e nessas relações que a gente cria, não, que a gente é seduzido, né? Que já é, criaram antes, é, é. que a gente foi formado nessas relações prontas e fomos sendo seduzidos, né? Somos a todo momento pela Uhum, mídia, uhum, né? E principalmente uhum, que, que diz que você precisa e a gente vai sendo seduzido, vai se permitindo também, né? A uhum, isso e romper com isso é muito difícil, né? Mas a gente rompe no momento que a gente está aqui nessa conversa, né? Se permitindo falar, uhum, por exemplo. é. Tá bom, Renata. Eu acho que foi assim ótimo, né? Essa conversa trouxe para mim assim outras questões ou outros modos de sentir a cozinha e a comida, muito diferente da minha abordagem dentro da pesquisa. Eu acho que vai trazer agora um outro sentimento, né? Outras maneiras de olhar para esse ambiente em que eu me coloco nele assim de um jeito totalmente controlador, ao mesmo tempo que tem cuidado, para mim é muito controlador, eu controlo mesmo quando eu estou na cozinha, eu me descobri controladora a partir da cozinha e recentemente por conta dessa pesquisa, que antes eu não achava que eu era controladora, mas eu percebo que sou assim e descobri na pesquisa e com a cozinha e com todas as relações que me surgiram
durante esse processo. Então, assim, é muito interessante. Então, mais que cuidado que eu acho que eu tinha na relação com o outro, né? E o outro que eu falo é tudo que está envolvido, Sim. que eu achava que era de cuidado, descobri que é mais controle, enfim. Mas você traz um outro elemento assim fundamental para a tese, assim, que dessa relação do autocuidado, da autopoiesis, a partir dessa descoberta da cozinha e do fazer para si, porque primeiro eu me amo e eu quero fazer para mim. Então, isso, né, eu achei isso Sim. maravilhoso. E desses deslocamentos todos, enfim, muitas coisas assim, potentes. E você é uma Ah, que graça. bom. É, Você também, um você é uma papo assim artista, gostoso. cara. Já te falei disso. Aqueles teus desenhos da tua qualificação, eu te Você falou. falei deles, Foi cara. verdade. Aquilo lá é arte pura, Aham. gente. Pura no sentido de humana, né? Aham. Não de uma pureza, Sim, né? entendo. Mas de arte, né, cara? Porque eu viajei tanto naqueles desenhos Aham. e eu acho que é muito legal, assim. Uhum. Parabéns pelo trabalho, pela Uhum. pesquisa. É, E vai ser incrível mesmo, né? Acho que unir tudo isso, né? É muito é. incrível. Todas essas maneiras de olhar, né? Uhum. Que cada um tem em relação à comida. Espero ter contribuído. Com Sucesso, certeza. sorte, energia boa. Com certeza, com certeza. E que estou até arrepiada aqui. E isso, né, da pesquisa, dessa pesquisa não ser só minha, né, porque ela estava muito em torno de mim. E isso está sendo tão bom ter. Abriu, né? Essa pandemia serviu para isso, por exemplo, porque foi nessa brincadeira de descobrir a conversa pelo Zoom que eu falei, poxa, por quê? E, né, da provocação de ter o filme, capítulo da tese, o filme 5 que é lá do grupo de pesquisa. E além do que vocês podem entregar, né, de artefatos, de materiais para compor o filme, como é que é fazer essa conversa? E tá sendo assim Sim, incrível, incrível, porque sim. não é mais uma tese minha, é uma tese nossa, do grupo. É. E a Sabe? gente fala de conversa mesmo como uma aposta metodológica, né? Então, Exatamente. que aposta é essa que o tempo todo a gente mais escreve do que Pois conversa, é. né? Aham. Então, eu acho que isso aqui é uma grande aposta, né? Porque É. não sofre edição, então é uma aposta e tanto. Eu Que adoro lindo. conversar. Eu também. Tá bom, então. Falo pelos cotovelos. Então tá, Renata, um grande beijo, super obrigada, Beijo. boas energias, e, assim, Para nós. para nós, um amor assim, foi muito feliz por esse encontro. Também. Que bom poder contribuir. Beijo. Beijo. Vou desligar, tá? Tá.